Bom dia, pessoal. Vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Então, aqui, no primeiro momento, essa passagem aqui de 1 Pedro capítulo 3, ela está sendo dirigida a mulheres cristãs cujos maridos não são cristãos. E o que está sendo ensinado? Que a melhor forma de ganhar esses maridos para Cristo é que as mulheres elas tenham um bom testemunho, sendo assim submissas aos maridos, para que eles sejam ganhos, né, pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Ou seja, a melhor forma de se pregar o evangelho a esses maridos não cristãos é dando um bom testemunho. Por isso que a Bíblia aqui fala: semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, ou seja, mesmo que eles não sejam cristãos, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, ou seja, pelo bom testemunho. Daí vem o terceiro versículo: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como tranças do cabelo, uso de joias de ouro ou luxo de vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Então, observem que aqui no versículo 3 não está sendo condenado o uso de joias, de tranças de cabelos, o uso de enfeites ou do luxo dos vestidos. Não. O que está sendo colocado aqui no texto é que mais importante do que aparentar-se de forma bonita ao marido, né, no sentido da aparência, né, mais do que colocar-se diante do marido com o uso de joias de ouro, luxo de vestidos, tranças de cabelo, mais importante do que isso para ganhar esses maridos para Cristo é ter o que, um íntimo do coração incorruptível, né? De um espírito manso, tranquilo. Então é esse o sentido da passagem. A passagem aí de 1 Pedro capítulo 3 não é de proibir o uso de joias e adornos, como alguns dizem, tirando o texto do contexto, mas é de ensinar às mulheres cristãs como ganharem os seus maridos não cristãos para Cristo. E para isso elas devem ter o quê? Íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, ser submissa aos vossos maridos, né, sendo eles ganhos sem palavra através do procedimento de suas mulheres. Então, o foco da passagem é enfatizar o quê? Que as mulheres cristãs podem ganhar maridos não cristãos para Cristo através de um bom testemunho. É isso. Mas não que elas não possam ficar bonitas para o marido. Jamais a Bíblia vai estimular a esposa a não ficar bonita para o marido. Não tem sentido isso. O sentido do versículo 3, o vosso adorno não seja efeito exterior, como trança de cabelos e uso de joias de ouro ou luxo de vestidos, não é que a Bíblia esteja proibindo isso, mas ela está falando o seguinte, que mais importante do que isso é a mulher ela ter ali um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, né? Ter uma vida casta em temor, para que os maridos sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres, ou seja, pelo bom testemunho. É esse o sentido. Então, quem se utiliza de passagens como 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, ou 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que tem ali uma situação similar a essa aqui de 1 Pedro, capítulo 3. Quem se utiliza dessas passagens, tirando o texto do contexto, tentando passar a ideia que a Bíblia proíbe o uso de joias e adornos, está tirando totalmente o texto do contexto, não está interpretando da forma correta, porque o sentido da passagem, e aqui com ênfase em 1 Pedro capítulo 3, é de ensinar as mulheres a ganharem seus maridos não cristãos para Cristo através do bom testemunho dessas mulheres. É simplesmente esse o sentido do texto. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo eu encerro uma série de 3 vídeos que eu coloquei sobre
o fato de que a Bíblia não proíbe o uso de joias e adornos, e espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.